Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Aqui a informação em primeira mão. Rádio Fatos. Você sempre bem informado. Rádio Fatos. Existe uma estranha coincidência que vem acontecendo repetidamente no Brasil. Todas as vezes que os grupos pacíficos saem às ruas para protestar contra a corrupção e a política brasileira, exatamente no mesmo horário e nas mesmas avenidas, surgem os vândalos para destruírem o patrimônio público e privado, explodindo e queimando o que vem pela frente. Bom, este é o assunto do comentário de hoje do escritor Alamar Regis. Olá, amigos! Eu já havia feito comentários anteriores aqui, falando sobre os tais vândalos que sempre aparecem quando o povo resolve fazer manifestações de rua, protestando contra a vergonhosa política brasileira, contra a corrupção, os elevados gastos com a Copa e o descaso total em relação à educação, à saúde, à segurança e aos serviços básicos que o poder público teria obrigação de fazer neste que é um dos países de maior carga tributária do mundo. Nos comentários, eu sempre convidei o ouvinte a raciocinar com a sua própria cabeça. Você não acha coincidência demais? Toda vez que o povo pacífico resolve sair às ruas para apenas protestar, sem violência e sem querer quebrar nada, aparecerem exatamente no mesmo momento e nas mesmas avenidas aquele monte de bandidos, todos com os rostos cobertos, explodindo, quebrando tudo, inclusive o patrimônio público-privado? Por que eles não se manifestam quebrando em outros momentos? Por que tem que ser exatamente naqueles? Você não acha coincidência demais? O mesmo modelo de violência aplicado por esses grupos de bandidos no sul do país ser utilizado exatamente do mesmo jeito pelos bandidos do norte, do nordeste, do sudeste e de todas as outras regiões do país? Você sabia que a inteligência da polícia já detectou que o modelo de fazer coquetel Molotov pelos bandidos de Porto Alegre, por exemplo, que fica bem no sul, é exatamente o mesmo feito pelos bandidos de Belém do Pará, lá no norte? Esta semana, esses grupos de bandidos quebraram uma concessionária de automóveis em São Paulo, destruindo vários carros, dando um prejuízo de mais de 2 milhões de reais ao seu proprietário, sem que ninguém fosse preso e ninguém responsabilizasse pelos atos. Ficou tudo por isso mesmo e, para variar, ninguém foi preso. Consta que a Polícia Militar de São Paulo havia dado um voto de confiança ao grupo conhecido como Passe Livre, que é pacífico, garantindo que não iria para as ruas coibir os direitos de manifestação. Só que, depois desse quebra-quebra, o coronel comandante vem à imprensa dizer que estava decepcionado com o grupo Passe Livre por causa do ocorrido. Aí eu pergunto a esse coronel: não é possível, comandante, que a sua inteligência seja tão atrofiada para que você não saiba que os grupos manifestantes pacíficos não têm nada a ver com a violência praticada por esses vândalos sem vergonha que agem livremente no Brasil sem punição nenhuma, a ponto de dizer uma bobagem dessa. Já que eu pedi para que você raciocinasse com a sua própria cabeça, meu ouvinte, não vá na onda deste comentarista, não. Vá você mesmo às delegacias de polícias e penitenciárias da sua região, procure averiguar e vê com seus próprios olhos se existe pelo menos um desses vândalos presos em nosso país. Depois, conclua se a denúncia que apurou que esses canalhas são contratados, protegidos e pagos por grupos políticos que não querem as manifestações do povo é simplesmente invenção da imprensa. Podem perceber, a polícia não toca nesses caras. Tivemos um exemplo deste em São Paulo, quando da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Numa manifestação pacífica, a polícia chegou a jogar spray de pimenta nos olhos de um professor que estava com o rosto descoberto, desarmado, sem portar nada na mão a não ser uma bandeira.
por que não age com a mesma truculência em relação aos vândalos? A polícia tem binóculos, tem câmeras espalhadas por todos os lados e tem soldados, sargentos e oficiais que foram aprovados nos exames de vista, em condições de enxergar facilmente quem é que está com os rostos cobertos e portando armas, pedaços de paus, pedras e explosivos. Por que não atua diretamente em cima desses que são os verdadeiros bandidos? Por que finge que não vê? Agora, fica por conta da sua inteligência tirar as conclusões. Se existe ou não existe uma grande orquestração político-terrorista por trás de tudo isso. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. O nosso muito obrigado pela audiência e até amanhã. Pois é, estaremos de volta amanhã, quinta-feira, com mais informações para você. Muito obrigado pela audiência e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.